beijo também para você que acompanha a partir de agora o Falando Nisso, junto com você até as 2 horas da tarde. Já dei um spoiler, já adiantei sobre quem vai ser, do que a gente vai falar aqui no estúdio, mas também temos outros assuntos. Tem fofoca, a previsão do tempo e muito mais. Bora ver! O Falando Nisso está começando. Nova variante da Covid no Brasil. E a chegada de uma nova variante neste cenário preocupa. Quanto maior a taxa de vacinação, menor o risco dessa nova variante se espalhar pelo país. O problema é que a busca pela vacina está abaixo do esperado. Hoje no estúdio, a nossa conversa é sobre o Novembro Azul, diagnóstico do câncer de próstata e também tratamentos. Vamos saber ainda o que é destaque na internet, o que está rolando de fofoca e as notícias da nossa região, direto da Band Vale FM. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro. O Falando Nisso começa agora. Todos os dias a gente tem uma mensagem para dar início ao Falando Nisso. E a de hoje, a gente fala sobre não tomar partido. Às vezes é difícil, mas olha só, em uma discussão, evite tomar partido de uma pessoa. Muitas vezes, as pessoas que brigam voltam a se falar, voltam a se relacionar. E aí você fica numa situação delicada, complicada. É necessário tomar partido só se for realmente um grande amigo, alguém da família e que você não abre mão de dar esse apoio, né? Se não, é melhor você dar o conselho, mas sem também dar aquele seu pitaco pessoal. Bora falar de prêmio, gente? São vários prêmios, 3 prêmios agora para esse mês de novembro. O primeiro é um kit cheio de produtinhos para o seu animal de estimação da Polipet. É cheio mesmo, viu? Esse kit a Polipet, olha, caprichou, tem bastante coisa mesmo. O outro é um kit para você cuidar da sua saúde bucal, do seu sorriso, com a Ortovip, essa escova elétrica aqui, ó, é incrível, gente. E também, já em clima de férias, verão, kit verão da Sicredi, com 2 cadeiras de praia. Eu adorei essa foto. Ai, amigo, cadê você? O Luquinhas, ele teve que sair, mas logo, logo ele volta. Essa semana ainda eu acho que ele vai voltar. Tem que voltar logo, amigo, porque você faz falta, viu? Então, esse aqui é o terceiro prêmio para você, da Sicredi, 2 cadeiras de praia, tem um cooler e também os 2 bonés. Para você concorrer a esses prêmios, tem que entrar lá no nosso Instagram, que é @FalandoNissoBand. O sorteio já está marcado dia 29 de novembro, tá bom? Lembrando que se você for sorteado, pode vir aqui à TV, precisa vir aqui à TV, a Band Vale, para retirar o seu prêmio e dar um beijão na gente, conhecer os estúdios aqui da Band Vale, que são lindos, tá bom? Agora a gente vai para a nossa enquete do dia para abrir o nosso assunto aqui no estúdio, um assunto necessário que a gente precisa falar todos os anos. Por que você acha, né? O que você acha que impede o homem de fazer o exame de próstata, mas é o exame de toque, sabe aquele exame? Esse mesmo. O que você acha que impede o homem de ir ao médico, no urologista e fazer esse exame? Primeiro, hashtag preconceito. Segundo, hashtag resultado. Será que o homem tem medo de saber o resultado, de repente estar doente? Ou hashtag falta de informação. Precisa se falar mais sobre os exames preventivos? Pode colocar aí, no terceiro bloco a gente mostra o resultado, tá bom? E é legal que você, mulher, pode participar. Já conversou com o seu marido sobre isso? Então pode participar da nossa enquete e converse com ele. É necessário, gente, a gente vai falar sobre o Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Nesse ano, a Sociedade Brasileira de Urologia alerta para os riscos de crescimento dos casos de câncer de próstata em todo o mundo. Com base em dados do Ministério da Saúde, a doença matou 17 mil homens no Brasil. Em 2023, uma média dá de 47 casos de morte por dia. É muita gente, né? Então, o nosso entrevistado de hoje é o urologista, o Dr. Alister Cará. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês e uma ótima tarde aí para os ouvintes. Isso, para a gente esclarecer as dúvidas. E a primeira fala sobre esse alerta, né, da Sociedade Brasileira de Urologia, falando sobre os riscos de crescimento de casos positivos de câncer de próstata. Por que isso está acontecendo, doutor? Olha, para ser sincero, eu até gostaria de fazer assim já um comentário em relação à abertura do tema, que fala assim, o preconceito existe.
né? Os Ainda homens existe, né? são preconceituosos, infelizmente, especialmente os mais velhos. E, além de tudo, existe o machismo. Você me desculpa, mas nós estamos numa realidade que ainda tem na educação latina um pouco de machismo. E fora que eles têm o receio de quem procura acha, que eu acho que deveria mudar, quem acha cura. Isso que é o melhor para ser utilizado no dia a dia. Então, vamos realmente procurar os urologistas e prevenir. O aumento relativo se deve especialmente com um fator de risco primário, que é o envelhecimento. A população está ficando mais velha e o câncer de próstata aumenta a sua prevalência a partir da 5ª e 6ª década de vida. A partir dos 50 anos. Aqui dos 50 e 60 anos, ela é mais prevalente. Ou seja, 1 em cada 6 homens terão câncer de próstata ao longo da vida. De certa forma, às vezes aliado também a um pouquinho de obesidade, porque acredita-se, né, que indivíduos com sobrepeso também têm maior prevalência de câncer de próstata, além de um câncer de comportamento mais agressivo, mais maligno. Então, fator idade e obesidade contribuem para esse aumento da casuística e incidência. E isso acaba casando também com a questão do preconceito, né? Principalmente para os homens mais velhos. Como o doutor falou, a taxa de incidência de câncer de próstata, o positivo, vem na faixa dos 50 a 60. Homens de 60 anos, geralmente, são aqueles mais conservadores que carregam, infelizmente, a questão do preconceito. Então, a gente está aqui para falar para você, homem, ou para falar para você, mulher, que está aí com o seu marido, sabe? Ou está trabalhando, depois tem uma conversa com ele em casa, da importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Sabe por quê? O câncer no estágio inicial não apresenta sintomas, né? Doutor, então, em quanto tempo, de repente, o homem pode estar lá já doente, mas não apresentando sintomas do câncer de próstata? Isso relativamente está um pouco ligado ao comportamento biológico do câncer. Tem um câncer de comportamento mais maligno, lógico que os sintomas serão precoces, em 3 a 6 meses. Entretanto, com um câncer mais indolente, que eu diria de crescimento mais lento, poderá demorar 1 ano para o aparecimento de sintomas. E quando aparece, é de uma forma agressiva, como, por exemplo, sangramento na urina, às vezes interrupção do jato urinário, e ele procura um pronto-socorro e por isso ele vai procurar a doença. Então, o alerta é esse, a palavra-chave é previna-se. Procure o seu médico, por quê? A grande maioria do câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, você tem um índice de cura acima de 95%, ao contrário quando está em fase avançada. Então, o câncer de próstata, ele pode ser um câncer mais agressivo e menos agressivo. O comportamento biológico vai depender, inclusive, do fator. Se o indivíduo ele tem câncer de próstata mais jovem, sim, a tendência dele é de ser de maior agressividade. Nossa. Se o comportamento, às vezes, é de uma herança hereditária, quando também é um fator de risco, se seu pai teve câncer ou seu irmão, aumenta 3 vezes a sua chance de ter câncer de próstata. Por isso, a previsão ou até a prevenção antecipadamente para quem tem parente de 1º grau com câncer de próstata, com 40 anos. Olha só. Então, antes da gente entrar nessas questões do exame e de quando a gente deve fazer, doutor, você citou aí alguns sinais de alerta que os homens precisam ter. Então, quais são os outros sintomas em que o homem tem que ficar realmente ligado e falar, nossa, tenho que procurar o meu médico, tenho que procurar o postinho de saúde? Quais são esses sinais? É muito importante ficar atento a qualquer alteração com sua micção, ou seja, o seu fluxo urinário. Ou seja, se você tem um jato urinário e começa a ficar fraco, às vezes o jato é gotejante, às vezes não tem força, ou você levanta muito à noite para urinar, você já tem que estar em alerta e procurar um urologista para fazer a prevenção. Deixar claro que sintomas urinários não é diretamente proporcional ao aparecimento de um câncer. Pode ser um câncer, mas existe um aumento benigno da próstata que promove os mesmos sintomas. Por isso que se confunde em doenças benignas das malignas. Só um profissional pode promover um diagnóstico adequado e começar o tratamento. Olha, a gente te lembra que o Dr. Alistair vai ficar aqui com a gente durante todo o programa, então você pode mandar a sua pergunta. E também a gente tem um presente para você, um par de convites
para o circo, né, que está aqui em São José dos Campos. Na verdade, eles estão fazendo, gente, um espetáculo especial que é o Natal Broadway. A gente passa aí durante a nossa programação, sabe, nos intervalos da programação da Van de Vale, e tá muito lindo. Então, se você quiser ganhar esse par de convites aqui, é só deixar a sua pergunta sobre câncer de próstata, prevenção ou alguma dúvida que você tenha para o doutor responder e coloque hashtag falando nisso, ok? Hashtag falando nisso. Doutor, antes da gente encerrar esse bloco, eu queria só te perguntar o seguinte, são 2 exames essenciais para a gente se fazer, não é isso? Isso. Para que o homem possa prevenir o câncer. Deixar claro que o exame de sangue, chamado PSA, que é um antígeno específico da próstata, é um fator preditivo positivo quando está aumentado no sangue. Então já auxilia no diagnóstico. Justo com o exame de toque retal, que é um exame clínico, rápido, simples de ser feito e não doloroso, você aumenta o diagnóstico em aproximadamente 80%. Uau. Então não adianta só fazer o exame de sangue ou só fazer o toque retal. Precisa fazer os 2 exames. Por isso o seu médico tem que orientá-lo devidamente para começar a prevenção. Isso aí, doutor. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais, gente, sobre saúde, porque agora, a partir dessa semana, ainda falando sobre questões de saúde, mas com outro assunto, o Ministério da Saúde fará uma mudança no esquema de vacinação contra a poliomielite. Vamos conversar ao vivo, então, com o Leandro Sampaio. Ele está em Jacareí, vai entender, vai mostrar para a gente outras informações. E aí, Alessa, desculpa, boa tarde para você. Leandro, conta pra gente qual que vai ser o esquema a partir de agora para a vacina da poliomielite. Olá, Águida, boa tarde para você também, boa tarde para o doutor que está aí com a gente no estúdio, boa tarde também para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso desta terça-feira. Como você disse, então, Águida, o Ministério da Saúde fez esta mudança, então, aí nas doses de reforço da poliomielite. Isso aconteceu desde ontem, viu? Então, as 2 doses que eram aplicadas de reforço através da gotinha, agora elas passam a ser, Águida, uma dose apenas, dose única, só que desta vez a dose é injetável. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, e também países europeus, já aplicavam de forma injetável há muitos anos e o Brasil já vinha estudando uma forma de mudar isso por aqui também. Vale lembrar, viu, Águida, que a gotinha foi eficaz durante todos esses anos aí, né, dessas décadas. Eu lembro que eu tomei a vacina de gotinha, então assim, a gente sabe, de acordo com o Ministério da Saúde, que foi eficaz durante todo esse tempo, mas que os estudos, então, comprovam que a vacina injetável agora, para dose de reforço, viu, Águida, tem um poder maior de imunização para as crianças de até 1 ano de idade. Então, aqui em Jacareí, por exemplo, eu conversei agora há pouco com a secretária de saúde, aqui a secretária Rosana Gravena, e ela confirmou para mim que todos os postos de saúde aqui da cidade de Jacareí estão já abastecidos, então, com essa dose injetável da vacina contra a polio. Para a gente ter uma ideia, em 2021 teve uma queda muito grande aí na procura da imunização contra a doença, mas dos dois últimos anos para cá, isto vem mudando, viu, Águida? O número percentual vem aumentando. Em Jacareí, por exemplo, em 2023, de crianças até 1 ano de idade, a cobertura vacinal chegou a 83,80%. Agora, em 2024, esse número já mostrou aí um crescimento. Até este mês, nós temos aí 86,43% de imunização aqui na cidade. Vale reforçar, só para a gente terminar, viu, Águida? O Zé Gotinha, aquele símbolo que a gente tem aí da vacinação contra a poliomielite, ele vai continuar sendo este personagem principal aí em todas as unidades de saúde do país. É com vocês aí no estúdio. É necessária a mudança, as mães talvez fiquem um pouquinho mais com aquela dorzinha no coração, mas é preciso realmente imunizar as crianças, né? Mesmo que seja com uma picadinha. Obrigada pelas informações, Leandro. Até mais, viu? Bom trabalho para você aí em Jacareí. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre saúde bucal com o Dr. Otávio Fonseca e mais sobre Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata. A gente volta já. Uma das dúvidas que é bastante frequente para os nossos pacientes que procuram para cirurgias de implantes é com relação à dor. Doutor, vai doer? Quer saber? Daqui a pouco no programa Falando Nisso.
Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais. Falando nisso, ao vivo novamente, olha que imagem linda do canal de São Sebastião, gente. 27 graus de temperatura nesse momento. Tem sol, está quente, mas para o final da tarde, lá para 5, 6 horas da tarde, pode ter uma pequena probabilidade de chuva, viu? Para amanhã as temperaturas sobem um pouquinho mais, máxima de 29 graus em São Sebastião. Agora a gente vai falar com o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip, que vai responder uma pergunta muito comum. Será que os implantes dentários doem para quem faz? Vamos dar uma olhadinha. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Muitos dos pacientes que nos procuram têm várias dúvidas com relação à cirurgia para a colocação de implantes. Dentre elas, é o medo com relação ao procedimento cirúrgico. Doutor, vai doer? Como é feito? Essas dúvidas se justificam, algumas por traumas de tratamentos feitos no passado e outras por notícias de vizinhos, colegas, amigos que já fizeram o procedimento e por algum motivo tiveram algum tipo de problema. Em nossa experiência clínica, a cirurgia é feita com anestesia local, sem grandes transtornos com relação à dor. O incômodo vai existir, é um procedimento cirúrgico, mas os pacientes não se queixam de dores enormes, enfim. Gostaria de compartilhar com vocês o depoimento da paciente Érica. Meu nome é Érica Patrícia dos Santos, eu tenho 51 anos. Devido ao acidente de bicicleta que eu tive, na parte superior, eu quebrei 2 dentes. E de lá para cá foi o dente ficando deteriorado. Mas o que mais agravou mesmo foi depois que eu fiz a bariátrica, há praticamente 8 anos. Aí as vitaminas do corpo, então assim foi dando perca óssea e eu fui perdendo meus dentes. O que mais me incomodava era o falar, o sorrir, não ter a segurança de estar falando com as pessoas também. E mais na vergonha mesmo de ter que colocar a mão e sempre estar se escondendo atrás da mão. Medo. Dá muito medo. Porém, o que acontece? Esse medo ele se transforma num sonho tão grande quando você está naquela cadeira ali. Quando tá acontecendo ali, que você vê que realmente, a hora que tá fazendo a cirurgia, que você fica pensando ali, eu tô aqui, eu estou fazendo. Então, assim, a alegria é tanta depois que é natural, acontece naturalmente por uma coisa nossa, que realmente muda a vida da pessoa. Sorrisão, mudou tudo. A minha autoestima, eu tava aquela coisa assim, com aquele cabelo, escorrido, me escondendo aqui atrás, uma maneira de estar me escondendo. Agora não, depois da cirurgia, tem 20 dias que eu fiz, olha que coisa mais maravilhosa que eu tô sentindo. A pessoa tá falando comigo, eu sei que ela tá olhando pra mim porque o meu sorriso tá lindo. Ela não tá olhando que a minha boca tá feia, e sim, nossa, que dente bonito. A Érica, como outros pacientes, tinha medo de fazer o procedimento cirúrgico, mas ela enfrentou esse medo e percebeu que
que o medo não se justificava. A cirurgia ocorreu de forma tranquila, o pós-operatório foi tranquilo e ela pôde reabilitar, recuperando seu sorriso após vencer esse medo. Sempre digo aos meus pacientes, medo você pode ter, o que não pode faltar é coragem. Você tem problemas relacionados à perda de dentes e gostaria de recuperar o seu sorriso e tirar as suas dúvidas? O nosso WhatsApp é 12 988 42 4296. Desejo a todos uma excelente tarde, saúde e paz. Obrigada, viu, doutor Otávio, por mais esse esclarecimento, né? Sempre trazendo informações relevantes aqui pra gente. No estúdio, a gente está fazendo um alerta para que os homens cuidem da saúde. A gente está falando sobre o Novembro Azul. Tem uma enquete que você pode participar e pode ser mulher também, respondendo em nome do seu marido, né? Você também pode mandar a sua pergunta sobre câncer de próstata. Estamos entrevistando aqui o urologista, o Dr. Alister Cará. A pergunta de hoje está aí, ó. Você acha que o que impede o homem, né, de fazer o exame de toque? Hashtag preconceito, hashtag o resultado, que de repente pode ser positivo, ele tem medo de estar doente, ou hashtag falta de informação. Pode colocar no próximo bloco, a gente mostra o resultado. Lembrando, se você quiser mandar pergunta aqui para o Dr. Alister Cará, que é urologista, você pode colocar hashtag falando nisso para concorrer a um par de convites pro circo, e eles estão com um espetáculo, gente, muito bonito de Natal, já comemorando o Natal, que é o Natal Broadway. É lindo, cai até neve lá do circo. É muito legal, dá para ir a família toda para a gente se divertir. Agora, doutor, o Lucas não está aqui hoje, mas ele foi ao Açaí Atacadista conversar com os homens sobre prevenção ao câncer de próstata. Vamos dar uma olhada no bate-papo. Oi, amiga, eu tô aqui no Açaí Colinas conversando com o Júlio sobre o assunto e ele já se mostrou um excelente cuidador da própria saúde. Parabéns, viu? Vamos comentar o que a gente estava falando aqui. Sim. Você faz atividade física, se alimenta bem, você teve essa mudança aí. Na verdade, com o passar do tempo, a gente vai sentindo que o corpo também vai mudando, né? Então, meio que obrigado, mudei meus hábitos também. Meus hábitos alimentares, tirei a gordura da alimentação, os ultraprocessados, estou batalhando contra os refrigerantes e principalmente a atividade física. A atividade física é primordial, além da visita aos médicos semestralmente ou anualmente. Você vai no urologista? Urologista e cardiologista. Fez o exame da próstata? Sim, fiz. Vamos quebrar o tabu, fiz o exame da próstata. Qual que é a idade que você acha que é bacana a pessoa já buscar essa ajuda? Olha, se tem alguém na família, eu acho que os 45, 40 anos já é necessário começar a fazer esse trabalho, essa pesquisa. Se não, 50 anos já começa, mas é inevitável, temos que ir. Doutor, é isso mesmo? É essa a idade? Considerando a observação, como ele mesmo alertou, se você tem um parente direto, ou seja, um pai que teve câncer de próstata, ou mesmo um irmão, e você teoricamente tem que começar aos 40 anos. Em caso que você realmente é um indivíduo, apesar de não ter riscos, com 50 anos é o ideal pela Sociedade Brasileira de Urologia iniciar a propedêutica e avaliação. Então, com casos na família a partir dos 40 ou para homens saudáveis, que não há casos, a partir dos 50 anos, tá bom, pessoal? Fica aí o toque para vocês. Agora, o que faz essas células tumorais, doutor, crescerem? Você disse que tem a questão genética, mas há outros fatores que podem contribuir para o câncer de próstata? Deixar claro que o câncer de próstata, como uma doença cancerígena, o desenvolvimento desordenado da célula cancerígena começa de uma forma geneticamente propensa, ou que existe um metabolismo, de certa forma, desproporcional ao normal. Essa célula se desenvolvendo, ela invade o tecido local e os órgãos adjacentes, aí promovendo uma metástase. Portanto, é a teoria, que é uma teoria ainda não bem definida para todos os cânceres, mas que existe um crescimento desordenado das células de origem. Gente, vou deixar até na verdade, um depoimento muito pessoal que aconteceu esse ano, né? O meu pai, um homem saudável, de 75 anos, corre 8, 10 quilômetros por dia na praia, porque ele mora lá no Nordeste,
sempre praticou atividade física, sempre teve uma alimentação saudável, nunca teve vícios, nunca bebeu, nunca fumou e assim mesmo fez os exames preventivos, graças a Deus. E a gente diagnosticou o câncer no estágio inicial. Mas isso mostra que mesmo homens saudáveis podem ter o câncer de próstata e aí a necessidade, pessoal, de fazer os exames preventivos, né, doutor? Sim, eu acho que sem dúvida, né? E acho bem oportuna a sua apresentação. Todas as nossas relações, especialmente com falta de cuidado pessoal, ou seja, sobrepeso, alimentação, especialmente alimentação de alimentos que são processados, carne vermelha e, eventualmente, o alcoolismo e etilismo, isso pode promover um aumento da prevalência. Caso contrário, sabe-se que uma dieta ordenada, à base de verduras, frutas, podem eventualmente facilitar que você se previna de ter um câncer. Especialmente quando falamos, por exemplo, já ouviram falar do licopeno. Licopeno ele vem do tomate, frutas ou verduras vermelhas, por exemplo, como a própria beterraba e outros elementos que são a própria melancia, também dizem que previne ou pelo menos evita o aparecimento de câncer de próstata. Mas ainda não existem estudos bem consagrados e definidos com evidências adequadas para você confirmar desses elementos alimentares. O que é interessante é saber, a raça amarela tem menos câncer de próstata que a raça negra. A raça negra, por exemplo, negra tem mais prevalência de câncer de próstata. Mas os japoneses que migraram para os Estados Unidos com uma dieta alimentar americana têm mais câncer de próstata do que os japoneses natos do Japão. Nossa, então o fator dieta, né? Meu Deus. O fator que é exercício, atividade física, não ter obesidade e ser uma pessoa dinâmica, certamente contribui para você ter menos câncer de próstata. E eu acho que isso é uma consideração com obesidade. Você tem câncer também de mama mais frequente, às vezes de ovário em mulheres, e vou ser bem sincero, nós somos privilegiados, porque as mulheres, quando têm um câncer também, a evolução, se não for bem documentada precocemente, é uma evolução extremamente difícil e às vezes drástica. Por isso que hoje o homem precisa prevenir e seguir o exemplo de vocês, que vocês sempre estão procurando auxílio e prevenir as doenças, como vocês, mulheres, são exemplares. Aí é que tá, gente, as mulheres não tem jeito, acabam cuidando mais da saúde e geralmente é a mulher que leva o marido a fazer os exames preventivos. Sim, não é verdade? muito A gente comum. que incentiva, não é a mulherada? Pode colocar aí também. Doutor, daqui a pouquinho a gente fala mais, Muito tá bem. bom? Obrigado. Já respondendo as perguntas que estão chegando, agradeço que tem bastante coisa aqui. Então, no próximo bloco, o doutor Alister já começa respondendo pra gente, tá? Agora a gente vai dar uma olhada na previsão do tempo com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde, Águida. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos seguir com uma semana de bastante instabilidade. Nesta terça-feira, temos novamente previsão de pancadas de chuva ocorrendo em praticamente todas as nossas cidades, exceto no litoral, que deve permanecer com tempo com bastante nebulosidade, mas ainda assim tempo firme, com a presença de sol. O restante do vale vai receber pancadas de chuva com maiores volumes previstos para as áreas em azul mais escuro do mapa, podendo até mesmo chegar aos 15 milímetros. Uma chuva mais volumosa está prevista para a área em verde, onde devem ocorrer também temporais no período da tarde, não só nessa área, mas em todo o vale, por causa do aquecimento da atmosfera que ocorre com as altas temperaturas no período da tarde, combinada com essa umidade que vem sendo transportada por essa intensa instabilidade. Vamos ter temperaturas mais amenas nessa tarde, máxima de 30 graus em Taubaté, 27 em Paraibuna, 26 graus em Silveiras e 23 em São Bento do Sapucaí. A tarde do dia de hoje será de pancadas de chuva em Areias, 23 graus de máxima, a mesma condição em Caçapava, 27 graus, e em Guaratinguetá a previsão também aponta pancadas de chuva com os termômetros um pouco mais elevados, máxima de 28 graus. Falando agora sobre o litoral norte, nesta terça-feira teremos o mar um pouco agitado em Ubatuba, ondas de até 1,5 metro de altura e rajadas de vento de 20 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo.
Raiane Brancati já está aqui conversando, já estou sabendo, a gente estava fofocando sobre alguém que fez muito sucesso e agora está dando o que falar novamente. Pois é. Até fazendo uma dancinha. A Agda tá entrando no clima. Boa tarde pra você, Boa Agda. tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Pois é, vou falar dela que foi aí a grande celebridade. Ali nos anos 90, fez muito sucesso, anos 2000 também. A Britney Spears, gente, isso mesmo. Ela postou um vídeo, Agda, nas redes sociais. E aí ela tá vivendo um período de férias. Ela tá em Bahamas, passando por esse período de férias. E ela acabou divulgando aí nas redes sociais que ela tá num momento de cura. Que quando ela tá fora dos Estados Unidos, ela consegue se reconectar com ela mesma. Agora, quando ela tá nos Estados Unidos, por ter sofrido muito, né, por conta do pai, por conta da família também, ela falou que é muito difícil para ela ter esse lado criativa e esse lado de mais empatia. Ela disse ainda também, trouxe até aqui para não esquecer, que ela lamenta muito, gente, a falta de bons conselhos quando ela estava começando a carreira. Isso a gente vê, né, Agda, que se a pessoa não tem bons conselhos ali no começo, ela acaba se deixando levar, faz escolhas talvez erradas muitas vezes e depois se arrepende. Quando se dá conta, o tempo passou, infelizmente. Eu acho que é o papel da família, né? Porque a Britney, ela fez sucesso numa fase, acho que de adolescência e tudo, e o acompanhamento ali dos pais, né, de ter uma base sólida, firme, é fundamental para essa menina que de repente foi um boom assim de sucesso na carreira. Imagina o que não causa na cabeça da adolescente. O pai dela tentou segurar a carreira, sabe? Tentou ali controlar, mas o pai dela é muito abusivo. Então faltou também esse apoio de ter alguém um pouquinho mais maleável, talvez, para entender o lado, né? Entender também os trabalhos da filha, entender que aquilo ali era preciso, mas com cautela. Sempre com cautela dá certo, né? É isso. Eu sei que ela tem filhos, né? Os filhos parece que não tem moram tanto com ela, contato com a mãe, então tem muita coisa ali, né, em torno da uma família polêmica, Britney né? Spears. E eu vejo que quando ela posta vídeo também, muitos comentários são geralmente das pessoas falando, olha, ela precisa de um acompanhamento psicológico, justamente para não entender errado toda essa fase que ela tá vivendo, né, e não se sentir sozinha também. É verdade, é um tanto triste assim, né, Sim. vê-la numa fase de tentar se recuperar, mas ao mesmo tempo a gente entende que existe muitas lacunas ali. Abertas ainda. Muitas na feridas carreira abertas, dela. né? Muitas feridas, acho que você falou tudo. Pois é. Agora eu vou falar de um outro casal agora, dos Estados Unidos ainda os famosos de Hollywood, Tom Holland e a Zendaya. Isso mesmo, gente. Esse casal aí, ele que viveu inclusive o Spider-Man ali, o Homem-Aranha, e ela é a nova Mary Jane no filme, na nova história aí do filme. Eu vou falar do casal porque perguntaram pra ele, o Agda, durante uma entrevista, o que ele pesquisa no Google. Por exemplo, a última pesquisa dele. Ele disse que é o nome da amada, a Zendaya. Nossa, é isso mesmo. Olha! E aí, curiosos, o pessoal falou, mas como assim? Ele falou que tem crise de ansiedade, então ele não tem rede social ou aplicativo de rede social, ele sempre tira. Mas para saber o que estão falando dela, como é que ela tá na mídia, ou se saiu alguma notícia ali que pode fazer mal para ela, ele sempre pesquisa semanalmente o nome dela e ele fala que se tá tudo bem com ela, o casal, então, está tudo bem também. Olha que preocupação dele. Preocupação dele com ela e com a saúde dele também, não é verdade? Saúde mental, Outros tudo. famosos também já disseram, olha, tô saindo da rede social e tal, né, por um motivo, e tem tudo a ver com essa questão de ansiedade. Tem tudo a ver porque, querendo ou não, você fica naquela expectativa de saber quando vai chegar a notícia, o que tá chegando, o que estão falando. E eles, obviamente, né, no nível de Hollywood, sempre tem alguma notícia ali bombando, alguma coisa que fizeram ou falaram. Então, ele tá preservando a saúde mental dele, dela e do casal também, para que continuem juntos aí por bastante tempo. Isso aí, Rai. Boa sorte para esse casal lindo, né? Que eles são lindos juntos. Obrigada, viu? Obrigada a você. Pelas informações. A gente volta já já. Vamos ter os destaques do jornalismo, direto da Band Vale FM. E daqui a pouquinho respondendo a sua pergunta sobre câncer de próstata. Novembro Azul. A gente volta já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo.
hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais. A gente mostra agora mais um cantinho da nossa região. Estamos vendo a Serra da Mantiqueira, bastante nebulosidade, tempo fechado, gente. Ao fundo ali a gente observa Campos do Jordão, 21 graus de temperatura e probabilidade de chuva, viu? Para hoje e para amanhã também. Já está chovendo nesse momento, né, diretor? O diretor acabou de falar. Chovendo agora em Campos do Jordão. Eita, nós! 21 graus. Para amanhã, a máxima não passa dos 22 graus de temperatura. A gente volta com o nosso assunto do dia. Na verdade, é um alerta sobre o câncer de próstata. E você, homem, já fez o exame, os exames necessários? Vamos dar uma olhadinha agora na pergunta da nossa enquete? Você ainda pode participar. Pode continuar votando e a pergunta é essa aí, olha. O que você acha que impede o homem de fazer o exame de toque? Hashtag preconceito, hashtag o resultado do exame ou a falta de informação. Doutor, qual que vai ser a maior ali votada? Qual que você acha? O preconceito, né? Preconceito, né? Na tela, por favor, para a gente ver o resultado. Nossa! 93%. É isso, gente. Poxa vida, é por isso que a gente está aqui para conversar, né? E para tirar essa barreira e esse preconceito tão bobo. Não precisa de ter preconceito, não. Olha só, se meu pai tivesse preconceito, talvez hoje ele não estaria aqui. Ou estaria doente, sofrendo. É uma verdade. E graças a Deus, ele sempre fez os exames, e eu falo até emocionada, e ele está curado. Fez os exames, fez a cirurgia e está super bem. Então, deixa para lá o preconceito, né? Seguinte, você pode mandar sua pergunta para o Dr. Alistair Cará, é urologista, está aqui com a gente esclarecendo as dúvidas. Antes disso, a gente vai novamente para um bate-papo. Vamos ver. Estou aqui no Açaí com o Walter, conversando sobre o assunto, né, da saúde masculina. E ele também é um exemplo, que você disse que faz todos os check-ups. Todos os check-ups. Já estou com todos prontos para levar ao médico dia 26. Da próstata, qual exame que você fez? Eu fiz a ultrassom da próstata, PSA especial, da próstata esses dois. E o exame de toque? Exame de toque não, porque fiz a colonoscopia. O exame de toque vai ser depois que eu passar no médico, para ver os exames, o ultrassom da próstata e o PSA. Tem que fazer esses 3, né, doutor? É interessante? Muito interessante essa reportagem que você vê. Na verdade, o que é realmente preventivo e está muito bem documentado na literatura, e é importante que vocês conheçam, é fazer o PSA, que é o exame de sangue, e fazer o toque retal. O ultrassom não auxilia no diagnóstico de doença benigna ou maligna. Portanto, só é necessário o exame clínico de toque associado ao exame de sangue de PSA. Agora, doutor, é interessante a gente abordar uma outra questão, saindo um pouquinho do Novembro Azul. Está muito em alta agora, e a gente vê na internet também, um procedimento para aumento peniano. E eu observo não só médicos, mas pessoas da área da saúde fazendo isso. O doutor é urologista, então me veio isso na cabeça. Quais os riscos do aumento peniano ou qual o alerta que deve se deixar com relação a esse procedimento? Eu quero deixar claro, né, que um procedimento na área de estética, ou mesmo para você fazer uma correção cosmética, tem que ser feito por um
profissional habilitado pelo Conselho Regional de Medicina, porque só ele pode, inclusive, promover um resultado satisfatório e corrigir as imperfeições. Portanto, um cosmeatra, não menosprezando os outros profissionais e outros especialistas, eles não têm o treinamento hábil que tem o especialista. Eu, por exemplo, fui formado, além da especialidade de urologia, eu fui professor de anatomia, ainda sou, né? Com grande propriedade, ainda professor da Faculdade de Medicina aqui de Humanitas, na área cirúrgica. Portanto, o nosso preparo, seja teórico e técnico, tem mais habilidade de proporcionar o bem. O risco maior das pessoas fazerem por um não habilitado pode promover maiores complicações ou deformidades de difícil correção. Nossa. Como eu já peguei, às vezes nódulos palpáveis, às vezes uma compressão na base e às vezes um edema na parte distal, que você não corrige com métodos simples. Tem que reintervir e às vezes fica deformado. Portanto, levando a um problema psicológico, às vezes para o resto da vida do paciente, porque isso infecciona, pode infeccionar. As injeções de elementos como, por exemplo, ácido hialurônico são em benefícios de reabsorção, como se faz na face. Mas elementos como PMMA e silicone promovem deformidades, promovem mais infecções e maior, lógico, lesões que são irreversíveis. Portanto, só o profissional habilitado, devidamente treinado, conhece devidamente a técnica e pode ajudar a satisfazer a sua ansiedade, especialmente o seu resultado cosmético. Exato. Tem que tomar cuidado, gente. Na internet a gente vê muita coisa, né? E tem que realmente procurar, como o doutor falou, um profissional habilitado, que conheça o corpo, e nada melhor do que um médico, né? Para poder fazer, né, procedimentos assim. Agora a gente vai para a sua participação aqui no Falando Nisso, perguntas sobre a prevenção ao câncer de próstata. A primeira na tela é da Joyce Bernardes. Gente, adorei essa foto! Um beijo para a Águida, minha filha Tamires conheceu em 2018. Um abraço para o Lucas. Eu me lembro dessa foto, Joyce. Que bom, um beijo para sua filha, ela deve estar grande demais. Obrigada pelo carinho, viu? Agora vem uma pergunta de Santo Antônio do Pinhal, Rosário. Queria saber se o óleo de semente de abóbora é bom para ajudar no problema da próstata. Olha, eu vou deixar claro para você que tudo que é divulgado na mídia, às vezes não na mídia específica, é informativo. E muitas vezes eles usam esses elementos como promovendo benefícios. E às vezes até como ação antioxidante. Então essa semente pode ajudar em muitos fatores, mas entretanto não existe nada na literatura com base de comprovação devidamente mostrando que é benefício. Pode usar, eu acho que de abóbora para outras finalidades, inclusive para sua próstata. Mas você nunca vai poder confirmar, pelo menos até os dias de hoje, que você vai ter evidências comprovadas de benefícios para a próstata. Próxima participação agora. Renata escreveu para a gente, doutor, com quantos anos precisa fazer o exame? Como foi dito antes, pacientes que têm, lógico, um parentesco de primeiro grau começa aos 40 anos. Para os outros homens normais, a evolução a partir dos 50 anos. Quantos anos você ainda continuará fazendo? Existe um bom senso que a partir da 8ª década você pode praticamente suspender a prevenção. Olha, né? A partir dos 80. Dos 80, porque a qualidade de vida já se estabeleceu, os seus riscos, às vezes cardiovasculares, são muito maiores do que os riscos relacionados ao problema de próstata, e ele não vai morrer de próstata. Provavelmente terá maiores problemas de saúde com a sua longevidade comprometida. Então, existe um bom senso, apesar que não existe um consenso dizer que se interrompe aos 80. Então, começa aos 40, se tem parentesco, ou 50, e pode permanecer até os 80 fazendo prevenção. Perfeito, doutor. Daqui a pouco, então, a gente fala mais, porque agora a gente vai bater um papo com a Band Vale FM. Vamos atualizar, então, as notícias da nossa região com Gabriel Campoy. Cadê o Gabriel? Já está ao vivo aqui com a gente. Oi, Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Águeda. Boa tarde, doutor, também. Boa tarde, o telespectador do Falando Nisso.
Olha, a notícia que a gente traz hoje aqui para o programa é a respeito de valores no supermercado, valores da cesta básica. Mais um dado divulgado neste mês pelo NUPES, o Núcleo de Pesquisas Especiais, Econômicos e Sociais Especiais da Unital, Universidade de Taubaté, demonstrou que no seu último levantamento a cesta básica teve um aumento de R$ 24,00, um aumento acentuado, né, de R$ 2.712,70 em setembro. O preço médio da cesta básica observada pelo NUPES saltou para R$ 2.737,55. No Jornal do Meio-Dia e, claro, também no Primeira Hora Regional, nós falamos com especialistas, falamos com economistas que falaram, este aumento deve ser sentido sim no bolso do consumidor na hora de fazer o supermercado. Só relembrando, Águida, que este levantamento do NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos e Sociais da Unital, é feito em 16 supermercados em 4 cidades aqui do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão. O levantamento do NUPES, apesar de ser feito mensalmente, ele analisa semanalmente durante o mês cada um desses supermercados nessas 4 cidades do Vale do Paraíba para chegar aí sim a um preço médio do valor da cesta básica aqui no Vale do Paraíba. Neste mês a constatação foi de alta, a mesma situação que foi em setembro. De agosto para setembro o NUPES também observou uma alta, então esta alta nos preços, nos itens da cesta básica é a segunda alta consecutiva. Nos alimentos que tiveram alta, o maior destaque, claro, fica para a carne bovina, que teve um aumento de quase 15%. Claro, ali dentro da carne bovina tem as suas repartições, os tipos de corte, a 100, outras carnes como alcatra, enfim, mas na totalidade, na média, 15% de aumento nas carnes, né? Do outro lado, os alimentos que mais tiveram baixa, né? Tiveram uma diminuição no preço, o maior deles, no caso, é o mamão formosa. Isso é um pouco da dinâmica do NUPES. Na verdade, a cesta básica de fato aumentou. Uma notícia que pode preocupar aí quem faz as compras, quem está diretamente no supermercado, né, Agra? Com certeza, e aumentou de uma forma, né, gritante. Obrigada pelas informações, viu? Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para você sobre o Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata. A gente volta já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal Agora, 1h49. Que imagem linda, gente. Estamos vendo São José dos Campos. Esse aí é o banhado. Ao fundo dá para ver que está chovendo. Em algumas partes da cidade, neste momento, 29 graus de temperatura. Tá quente e as temperaturas devem ficar assim durante toda a semana, gente. Até o fim de semana, máximas em torno dos 29 graus.
Agora a gente aproveita o tempo para mostrar a sua participação, o seu depoimento, a sua pergunta sobre câncer de próstata. Está aqui com a gente o Dr. Alister Cará, que é urologista. Na tela, então, as próximas participações. A gente tem a participação agora, será de quem? Do Luiz. Luiz escreveu o seguinte: boa tarde, eu fiz uma cirurgia na próstata, gostaria de saber se tenho que fazer o exame para ver se está tudo bem, doutor. Obrigada, Luiz, pelo seu depoimento. Luiz, muito importante você realmente colocar essa questão. Primeiro, fazer cirurgia de próstata não implica que você retirou a próstata. Você talvez diminuiu o seu tamanho de forma cirúrgica. Assim, você terá que fazer os exames preventivos todo ano, como todo homem faz a partir dos 50 anos. No caso de você retirar a próstata por um câncer de próstata, você também faz inicialmente um exame preventivo, especialmente o PSA, semestralmente e posteriormente anualmente até os seus 5 ou possíveis 5 anos depois da cirurgia. Então, precisa continuar fazendo exames preventivos. Ótimo. A próxima participação é da Fabi. Um beijo, querida. Ela pergunta de quanto em quanto tempo é necessário fazer os exames preventivos. Uma vez ao ano, doutor? Fábio, eu vou deixar bem claro que a sua pergunta é uma pergunta que precisa ficar bem documentada e esclarecida para a população leiga. O exame de próstata ele é feito a partir da 5ª década de vida para os homens e precisa ser feito anualmente. Portanto, preventivamente, que é o melhor método para você prevenir a doença, não é através de elementos como dieta e outros fatores usuais, você precisa prevenir para você se curar. Então, a palavra-chave é curar, é prevenção. É isso aí, gente. Próxima participação é da Joyce Bernardes e ela escreveu o que acontece quando o câncer se espalha, doutor. Joyce, teoricamente, quando o câncer se espalha, ele tem uma forma de se espalhar localmente ou, às vezes, para os ossos ou, às vezes, os gânglios e até estruturas à distância, como o pulmão. Então, esse tratamento implica num tratamento paliativo e se faz, às vezes, a radioterapia, quando é específica no local da loja prostática, e se faz a hormonioterapia associada aos quimioterápicos, quando é à distância. Então, tem tratamento e procure o seu médico, que recentemente foi lançado um tratamento com radioterapia por injeção de radiofármaco no sangue. A primeira vez foi utilizado no Brasil, e aqui no Hospital Albert Einstein. É uma inovação que, mesmo com metástase à distância, existe uma radioterapia sistêmica e parece que os resultados são bastante promissores. Olha, que bom. É a tecnologia, né? Evoluindo sempre avançando e ajudando muito e ajudando bem. Demais os Muito pacientes, bem. né? A ter qualidade, mais qualidade de vida. Agora, depoimento, parabéns, viu, Antônio, pelo seu depoimento. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Tô ligadinho na Band, eu já fiz exame de próstata faz um tempo já. Sem medo de ser feliz. Se faz um tempo já, só veja, Antônio, se não faz mais de um ano, tá certo? Isso. Você fazer de novo, né? Para você continuar sendo feliz. Combinado? Exatamente. Próxima participação do Cláudio Santos, de São José dos Campos. Estou com 40 anos, como de praxe. Fui ao urologista para realizar o exame tão temido pelos homens. Minha surpresa, o médico não realizou, dizendo que é aconselhável esse exame após os 45 anos. Achei estranho, mas preferi acreditar nele e gostaria de saber se é isso mesmo, doutor. Sim, Cláudio, por deixar claro, novamente, o câncer de próstata aparece com maior prevalência a partir da 5ª e 6ª década de vida. Portanto, se você não tem um parente direto de primeiro grau, seu pai ou irmão não teve câncer de próstata, é acima dos 50 anos. Portanto, você tem alguns anos salvos aí pelo tempo para não ser examinado pelo toque. Mas que legal, né? Ele já já quis quer, prevenir. Enfim, se prevenir, isso é o mais importante. Parabéns, Antônio. Venâncio também mandou uma pergunta. Gostaria de saber se o exame de sangue é suficiente para saber se tem alguma coisa errada, pois tenho 57 anos, fiz o exame de sangue e não deu nada. Portanto, Venâncio, isso é importantíssimo de ser esclarecido, que o exame de sangue isoladamente não detecta o câncer de próstata,
mesmo que esteja normal, na metade dos pacientes. Ou seja, você está deixando de examinar e fazer o seu diagnóstico se não vier associado ao toque retal. Portanto, associando o exame de sangue mais o toque retal, você tem uma chance de prevenir em mais de 80% dos casos. Portanto, não deixe de fazer o exame clínico e vice-versa. Não deixe de fazer o exame de sangue. Próxima participação, é bom a gente ressaltar sempre algumas coisas que já foram ditas aqui, doutor. Muito, por isso tem que ficar claro. Isso, é por isso que a gente está aqui fazendo esse programa em especial, para esclarecer mesmo. Maria Rita, ela escreveu que ela gostaria de perguntar para o doutor se o exame de sangue, o PSA, deve ser anual. Sim, Rita. Na verdade, o exame de PSA, ele é solicitado anualmente, porque pode haver um crescimento proporcional de um ano para o outro, e esse pequeno crescimento no número variável pode te dizer que é um crescimento sugerindo a doença de próstata. Portanto, o exame de sangue junto com o exame de toque devem ser realizados anualmente a partir da 5ª e 6ª década de vida. O Aloysio também deixou um depoimento, doutor, e uma pergunta, interessante. Já vi casos de amigos que fizeram o toque, PSA e ultrassom e no ano seguinte apresentaram um quadro avançado da doença e posterior vieram a óbito. Poxa vida. Existem outros exames que o médico deixou de fazer? Aloysio, na verdade, esse é um caso isolado, porque para você ser sincero, se fez devidamente o toque retal, o PSA, como eu te disse, 80% a 90% de chance de fazer o diagnóstico da doença precocemente. No caso que você está alertando que evoluiu drasticamente seus amigos, provavelmente deixou de fazer, não quero criticá-los, deixaram de fazer um acompanhamento de forma criteriosa no período adequado. Então, não existe dados diferentes do que a literatura está muito bem definida. O toque retal mais o exame de sangue faz o diagnóstico precocemente de todos os casos de câncer de próstata, se não a maioria deles. Legal. Agora, você que participou com a gente colocando hashtag falando nisso para concorrer a um par de convites para o Natal Broadway, o Heather Circus. Na tela, por favor, vamos ver quem ganhou. Torçam aí, gente. E o Cláudio, que mandou pergunta para a gente. Que bom, legal, parabéns. Cláudio, parabéns, viu? A gente vai entrar em contato com você já, depois do programa, tá? Para você vir buscar aqui, seu par de convites. Doutor Alister Cará, eu agradeço demais a sua presença aqui e todos os esclarecimentos que são importantíssimos. Obrigado pelo carinho e o telespectador e pelo convite. Estarei sempre à disposição. Até a próxima. Até a próxima. Amanhã a gente tem um novo programa. Vamos falar sobre os benefícios da felicidade, viu? Você, profissional, empresário, sabe o poder e os benefícios da felicidade dentro de uma organização, dentro da sua empresa, do seu negócio. Meu nome é Ricardo Curatomi, sou diretor da unidade Febracis São José dos Campos. A Febracis é a maior escola de negócios da América Latina. Eu te convido para estar junto comigo, para você entender um pouco melhor sobre a felicidade, o quanto isso pode alavancar e melhorar o desempenho, a produtividade, consequentemente, o faturamento e o lucro da sua empresa. Te espero no Falando Nisso nessa quarta-feira. Muito obrigada pela sua participação e audiência. Fique com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.